Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias sobre o Mengão queridão. Nação, é o seguinte, nesse domingo, o Flamengo está de folga. O técnico Felipe Luiz deu o domingo de folga para os jogadores do elenco rubro-negro que retornam às atividades nesta segunda-feira. Atividades essas visando o jogo contra o Fluminense e a preparação para o jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Fluminense no dia 17, que vai ser apitado pelo Rafael Claus, e o jogo contra o Corinthians lá em Itaquera no dia 20, que será apitado pelo Anderson Daronco. A gente já falou um pouco esse final de semana sobre esse jogo, sobre o jogo contra o Fluminense também. Tem o Charlie Alcaraz que está detonando nos treinos, e aí vocês falam uma coisa nos comentários que eu dou razão para vocês: jogo é jogo, treino é treino. Tá na hora de começar a ver o Carlos Alcaraz dentro de campo arrebentando como ele arrebenta nos treinos do Flamengo. O Gerson ontem fez um golaço no treino da seleção brasileira também, né? Eu fico feliz de ver os jogadores do Flamengo se dando bem nas suas respectivas seleções. Tenho até feito uma certa força para assistir jogos de seleção, mas confesso, não me interessa nem um pouco. Agora, nesse vídeo aqui, eu quero tocar no assunto com vocês, eleições do Flamengo, tá? Hoje nós temos 4 grandes candidatos: Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Baptista Obap, Valim Vasconcelos e Rodrigo Dunge de Abranches. E é em cima desses 4 personagens que eu quero falar para vocês como que as coisas estão acontecendo dentro do clube hoje. Porque tudo que envolve Flamengo para o ano de 2025, que inclui o Mundial de Clubes da FIFA, que inclui voltarmos a sermos campeões da América, que inclui voltarmos a sermos campeões brasileiros, passa pelo dia 9 de dezembro. Oi? Você não sabe que dia que é dia 9 de dezembro, não? 9 de dezembro é a eleição lá no Flamengo, parceiro. Muita gente me pergunta: Fabrício, quem tá na frente hoje? Valim, Bap, Dunche, Maurício Gomes de Matos. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo nesse exato momento com a política rubro-negra, para você entender. Pô, Fabrício, mas eu não voto. Então, para que ficar sabendo do que está acontecendo? Porque no ano que vem você vai ter que cobrar alguém, patrão. O ano que vem você vai ter que cobrar alguém. Então, mesmo você não votando agora, você pode influenciar aqueles que votam através das redes sociais, falando aquilo que você acha que não é legal para o Flamengo. Eu ainda não escolhi um lado. Confesso que pelo jeito que as coisas vão andando, do jeito que as coisas vão acontecendo, vai ser difícil de eu escolher um lado. Porque quando você pensa que determinado lado está indo bem, vem uma declaração jocosa e a gente acaba desanimando. Aí você vê, não, mas tem aquele cara ali, ó. Aquele cara ali é o cara certo pro Flamengo. Aí aquele cara ali mostra uma outra situação. Eu vou contar tudo para vocês, vou abrir o jogo para vocês agora, mas antes eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e pedir para você também se tornar membro VVP. Bom, além do membro VVP de R$ 1,99, que é aquele que não pesa para você de jeito nenhum, devido a muitos pedidos, eu criei também mais um nível de membro aqui, que é o Mengão Bruto, que é para você que quer fazer uma doação maior, acho que é R$ 14,99 que eu coloquei lá, a pedido de vocês. Por mim, só o de R$ 1,99 basta. Quanto mais pessoas tiver no R$ 1,99, tá legal. Mas muitas pessoas pediram para eu criar um de R$ 14,99. Então tá lá, Mengão Bruto de R$ 14,99, vai concorrer a manto sagrado oficial, manto sagrado retrô, manto sagrado autografado, enfim, tudo que a gente puder fazer para retribuir, nós vamos fazer. Então bora lá, torne-se membro VVP para nos ajudar a permanecer aqui no YouTube, trazendo a verdade, doa quem doer, beleza? Então lá, o de R$ 1,99 ou o de R$ 14,99, você escolhe e tá de boa para nós, belezão? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar. Ontem eu trouxe uma matéria no iniciozinho do dia falando sobre o Valim Vasconcelos e o que representaria uma movimentação que o Valim pode vir a fazer para mudar a cara da eleição do Flamengo hoje. Movimento de Valim pode definir eleição no Flamengo. Foi a minha postagem de ontem no jornal O Dia. Já nos bastidores, apurando, procurando saber sobre a situação, eu já percebia que o Valim iria balançar para um lado. Ou o lado do Rodrigo Dunge de Abranches, ou o lado de Luiz Eduardo Baptista Obap. E foi isso que eu escrevi nessa matéria ontem. O que eu não esperava é que esse movimento fosse feito no mesmo dia que eu lancei a matéria. Porque no mesmo dia que eu lancei a matéria, o Valim
deu esse rolê com a galera do Rodrigo Dunst e do Valim e do Landim. O Valim é nosso, hein, pai? Eu tô, viu? O Valim é nosso, hein, pai? Eu tô, viu? Então, essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens do Valim junto com um grupo do Rodrigo Dunst de Abranches, que também é o grupo do Landim. Reparem na camisa roxa dos apoiadores do Dunst, que está escrito Dunst e Landim. Tem muita gente achando, inclusive, que o Landim vem como vice do Dunst. E não é isso, não. Quem vem como vice do Dunst também não é o Marcos Braz. Eu vejo no nosso grupo do WhatsApp ali, o clube de membros, né, que é o grupo de vocês que são membros aqui do canal, galera falando, o Marcos Braz vai vir como vice do Dunst. Não vem, não. O vice do Dunst já foi escolhido, já foi colocado, já foi registrado, e o vice dele é o Bodan, que está ajudando na questão do estádio do Flamengo. Só que o seguinte, o Valim, ontem, passou o dia todo com essa turma aí. Ele esteve na Gávea, onde eu mostrei para vocês o vídeo mais cedo aqui no canal mesmo, da galera do Dunst cantando haha, huhu, o Valim é nosso, haha, huhu, o Valim é nosso. Aí o Valim até soltou uma notinha lá dizendo que foi só no churrasco, deu uma passadinha no churrasco, que o Dunst tinha feito um churrasco lá na Gávea e convidou, ele foi lá. Bom, mas depois do churrasco, o Valim esticou com essa turma para um evento da Mangueira. Acho que foi o lançamento do samba enredo da Mangueira. E ficou no camarote se divertindo e curtindo tudo com o povo do Rodrigo Dunst de Abranches. A movimentação que eu me referia no jornal O Dia era ou o Valim vai para o lado do Dunst ou vai para o lado do BAP. Quando eu entrevistei o BAP aqui no canal, o BAP chegou a dizer até o seguinte, alguma coisa me diz que eu e Valim ainda estaremos juntos antes dessa eleição terminar. Era a grande expectativa do pessoal do BAP que o Valim fosse para o lado deles, mas o Valim escolheu o lado do Landim, o lado do Rodrigo Dunst de Abranches. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que isso está acontecendo. Bom, eleições são conchavos de acordos para que A ou B se tornem presidentes. No Flamengo não é diferente. As coligações e as alianças começam a ser formadas a partir de interesses de um ou mais indivíduos. Para vocês entenderem direitinho a situação real do Flamengo. O grupo Dunst e Landim tem aproximadamente 150 pessoas participando da coligação deles para levá-los até a presidência no ano que vem. O grupo do Maurício Gomes de Matos tem pouco mais de 25 pessoas trabalhando. Olha a disparidade entre o grupo do Dunst e o grupo do Maurício Gomes de Matos. Eu estou falando nas pessoas que estão envolvidas na campanha mesmo. Não de grupos políticos apoiadores de A, B ou C, não. Estou falando de pessoas envolvidas na campanha. São 150 aproximadamente do Dunst, 25 aproximadamente do Maurício Gomes de Matos, cerca de 50 do Valim Vasconcelos, e aproximadamente 200 trabalhando para o BAP. Então, são os elencos, tá? O número de pessoas no elenco de cada uma das chapas que estão disputando o título, disputando a presidência do Flamengo agora, tá? Por que o Valim, que deu tantas declarações contrárias a tudo que o Landim veio fazendo nos últimos anos, escolheu o lado do Rodrigo Dunst? E só um parêntesezinho aqui, ou por que não um joguinho da velha ali, um asterisco. Por que não um asterisco? O Valim ainda está sondando o lado do Rodrigo Dunst, tá? Ele ainda não fechou totalmente com o Dunst, não. Ele está sondando o lado do Dunst e está muito próximo de desistir da sua candidatura para apoiar o Rodrigo Dunst. Mas esse movimento ainda não aconteceu. Está perto, mas ainda não aconteceu. O que o Valim queria, pessoal? O Valim foi pro lado do Dunst, não pro lado do BAP, porque o Valim queria que o BAP se aproximasse dele. Que o BAP fosse até o Valim e falasse, Valim, o seguinte, eu vou de vice, você vai de presidente. O Valim queria que o BAP desistisse da presidência
é em nome dele. Por quê? Porque o Valim hoje é o candidato que tem menos rejeição dentre todos os candidatos. Até o Maurício Gomes de Matos tem mais rejeição do que o Valim. O que é rejeição? Pessoas que dizem que não votariam nele de jeito nenhum. E o Valim é o candidato com menos rejeição. Apoiado nisso, na força que o Valim tem, o pessoal do Valim achava que o BAP tinha que vir até ele e falar: Valim, é o seguinte, eu vou ser seu vice, você vem como meu presidente, como era para ter sido lá atrás, na primeira formação da chapa azul. Só que o BAP não fez esse movimento. Muito pelo contrário, o BAP vem se tornando independente cada dia mais, se tornando líder cada dia mais. E não procurou o pessoal do Valim para fazer essa união. Ah, Fabrício, mas o Rodrigo Dunche também não procurou o Valim. O Rodrigo Dunche também não vai colocar o Valim como presidente para o Dunche vir de vice. É verdade. Só que existe também a eleição para presidente de poderes no Flamengo. Há 2 poderes muito concorridos no Flamengo hoje. A presidência de administração e a presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo. E o Valim sonha em ser presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Para quê? Para ele poder fazer algumas alterações no estatuto que ele acha que já deveriam ter sido feitas há muito tempo e, quem sabe, no futuro, com essas alterações, se tornar presidente do Flamengo verdadeiramente dito. Só que o Rodolfo Landim também queria ser presidente do Conselho Deliberativo. Então, qual é a barganha? A barganha é: o Rodolfo Landim abre mão do Conselho Deliberativo pelo Valim e se torna CEO do Flamengo. E o Valim vem para o Conselho Deliberativo com o apoio do Rodrigo Dunche de Abranches e do próprio Landim. Entenderam? Então, do lado do BAP, o que o Valim queria para ir para o lado do BAP era ser presidente e o BAP vice, e pegar toda essa infraestrutura aí do BAP. Do lado do Rodrigo, o que o Valim quer é se tornar presidente do Conselho Deliberativo. O Landim abriria mão disso e viraria CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Vale lembrar que o Rodolfo Landim não pode ser presidente e também não pode ser vice-geral do Rodrigo Dunche. Esse vídeo, gente, vocês tinham que compartilhar ele muito para chegar nos associados, porque tem muito associado que, vendo escrito ali, ó, Dunche e Landim na camisa, acha que o Dunche é presidente e o Landim é vice. Não é. O Landim não pode vir como vice-geral. Então, eu estou tentando mastigar todas as informações dos bastidores do Flamengo para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, o Valim também não está conseguindo registrar todos os nomes que têm que ser registrados para a formação da chapa. Então, avaliando a situação, o Valim já percebeu que ele terá menos trabalho e terá mais a ganhar se ele for para o lado do Rodrigo Dunche. Ontem eu falei com uma pessoa muito importante na campanha do Valim e perguntei para ela assim: há possibilidades de uma união do Valim com o BAP? A resposta foi categórica: não. Não. Aí eu perguntei: há possibilidade de uma união do Valim com o Dunche? A pessoa me respondeu assim: ainda não há uma negociação em curso sobre essa situação. Ou seja, para ir para o lado do BAP, foi um não categórico. Para ir para o lado do Rodrigo Dunche, ainda não se abriram as negociações para que isso acontecesse. E, gente, eu não estou conversando com qualquer um, não. Eu estou conversando com pessoas grandes nas campanhas de cada um desses caras. Então, as informações que eu estou trazendo para vocês são informações de situações que estão acontecendo verdadeiramente lá nos bastidores. Então, nós podemos ter uma coligação aí daqui a uns dias, Valim, Dunche, Landim, contra o BAP e contra o MGM. Maurício Gomes de Matos é um cara muito inteligente e ele está observando as pesquisas. Em determinado momento, se a pesquisa indicar que ele não tem chance nenhuma de ser presidente do Flamengo, ele tende a se juntar ao BAP. Tende a se juntar ao BAP. Que bom, com a força do Maurício Gomes de Matos, dá para encarar o Rodrigo Dunche e ganhar a eleição, vão dizer aqueles que estão apoiando o BAP. Só que tem um detalhe, pessoal. Quem apoia o MGM
é muito das pessoas que estavam juntos com o Eduardo Bandeira de Mello. O Maurício Gomes de Matos, ele tem por trás de si Eduardo Bandeira de Mello e Márcio Braga. Esses dois candidatos têm uma certa giriza pelo BAP gigantesca. Eles não se suportam mesmo. É mais fácil hoje para o Bandeira apoiar o Landinho Dunche do que apoiar o BAP. Mas não vai acontecer esse apoio. Eu conversei com a pessoa grandona na campanha do BAP e ela me disse o seguinte: Fabrício, caso o MGM venha para cá, deve trazer bons votos para nós. Mas a turma que é mais íntima do Bandeira e do Márcio Braga, esses devem votar nulo ou nem devem votar. Ou seja, o MGM não viria com força total para integrar a chapa do BAP. Ele viria, traria alguns votos, mas muitos votos se perderiam, as pessoas não votariam, votariam nulo, porque não votariam pró-Landim e muito menos pró-BAP. O BAP tem dado algumas declarações muito polêmicas, que tem feito até acontecer vídeos resposta com relação àquilo que ele fala. Pois é, o pessoal do lado do BAP diz que ele é muito sincerão, e isso atrapalha ele. Mas me garantiram que ele já está devidamente brifado. Ou seja, essas declarações sinceronas do BAP devem reduzir bastante daqui para frente, porque tem atrapalhado demais. Essa questão do estádio, fala muita coisa que acaba voltando contra ele mesmo. A assessoria dele já o alertou sobre isso e ele vai mudar a linha de declarações daqui para frente. Mas essa declaração acabou surtindo um efeito para o Dunche responder sobre consulados e embaixadas. Espia só a resposta do Dunche. Fala, nação, Rodrigo Dunche, candidato a presidente do Flamengo pela chapa Uniflá da situação. O presidente Rodolfo Landim está comigo, Marco Bodan é o meu vice. Estou aqui para me manifestar sobre um vídeo da oposição que está rodando por aí, fazendo críticas ao programa de consulados e embaixadas. Esse vídeo a gente repudia, porque esse programa é um programa maravilhoso, um programa de pertencimento da nação, de quem está mais distante, de quem está viajando, para ser acolhido, para poder participar do Flamengo, saber o que está acontecendo com o nosso time, poder acompanhar, ajudar o Flamengo também poder ajudar as pessoas. É um programa que tem muita responsabilidade social também, porque tem muito projeto de ajuda às pessoas. É muito importante esse projeto. Esse projeto não foi feito para o Flamengo ganhar dinheiro, gente. Esse projeto foi feito para integrar a nação. Então, assim, é muito feio o que foi dito. A gente repudia o que tem sido dito. A gente pede a todos vocês sempre o maior apoio e a maior participação e que desconsidere esse tipo de comentário, porque esse programa é um orgulho que a gente tem. Foi a nossa gestão que criou a vice-presidência de embaixados e consulados. Nós vamos manter esse trabalho, vamos aprimorar cada vez mais esse trabalho, vamos continuar viajando com o Flamengo em todas as oportunidades para fazer jogos fora do Rio de Janeiro. A gente conta com o apoio de todos vocês. Vamos junto, pessoal. Obrigado. Viram só, pessoal? O que se diz nos bastidores é que o BAP está levantando a bola para o Dunche cortar. O BAP levanta a bola, o Dunche corta. Então a estratégia do BAP também vai mudar. Bom, ainda tem muita coisa sendo apurada por mim sobre as eleições no Flamengo que eu vou trazendo para vocês aqui e também na minha coluna do Jornal O Dia. Eu vou falar hoje no Jornal O Dia sobre um problema de fraude na eleição do Flamengo e que não tem ninguém cobrindo, não tem ninguém falando, não tem ninguém investigando. Então, assim que eu terminar a edição desse vídeo, eu vou redigir essa questão da fraude na eleição do Flamengo e eu espero que você vá lá, assista, leia, compartilhe para dar bastante visibilidade, porque a gente precisa de um Flamengo limpo, de um Flamengo certo. Vou falar mais uma coisa. Tudo isso que eu expliquei para vocês vale agora. Terminando as eleições, ganhe quem ganhar. Nós vamos ver essa turma toda junta de novo. Quer apostar? Curta, comenta, compartilha, coloca a sua opinião sobre isso. Inclusive, opine se você quer que eu continue trazendo ou não os bastidores da política do Flamengo. Se não quiserem, eu paro. Se quiserem, eu continuo. Estou investigando bastante coisa, ainda tem muita coisa, ainda tem muito material para eu trazer para vocês. Tenham todos vocês um excelente domingo. Fiquem com Deus. Ó, clube de membros, hein? Tem lá o Mengão Bruto para você. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.